Olá, queridos amigos, uma oportunidade mais o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos para avançar no nosso estudo do Seminário de Daniel. Como vocês podem perceber, estamos hoje com um novo cenário. Conseguimos, pela graça do Senhor, organizar um lugarzinho confortável, simples, mas confortável, para ministrar a palavra do Senhor e proporcionar também um pouco de beleza visual para vocês que nos acompanham. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 5 de Daniel. Desde já eu gostaria de dizer que é um capítulo extremamente importante. Muitas das coisas descritas em Daniel 5 estão intimamente ligados com o que nós temos visto diante dos nossos olhos hoje. Então Daniel 5 é um capítulo extremamente importante. Por se tratar de um capítulo muito extenso, vamos dividi-lo em duas partes. Hoje nós vamos simplesmente estudar um pouco da introdução do capítulo e no nosso próximo encontro vamos concluí-lo pela graça do Senhor. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. Daniel capítulo 5 tem recebido especial atenção de muitos estudiosos da profecia, especialmente nesses momentos em que estamos vivendo, onde podemos precisar de maneira nítida o que aconteceu no passado, repetindo-se hoje, bem diante dos nossos olhos. Daniel capítulo 5 tem uma estrutura simples e uma linguagem direta, embora existam aqui muitos símbolos enigmáticos, os quais necessitam ser interpretados. Ok? Em função da extensão do capítulo, hoje nós vamos estudar pelo menos até o versículo 3, com uma introdução farta para melhorar a compreensão de todo o capítulo, e no nosso segundo encontro vamos avançar até o final. Esse capítulo tem 31 versículos, é um capítulo bem grande, com muita informação relevante. Antes de avançarmos para o estudo do capítulo 5, eu gostaria de fornecer alguns dados quanto à estrutura cronológica do livro, ok? Por que isso? Porque quando nós chegamos no capítulo 5, no versículo 30, vai dizer: "E naquela noite, ano 539, foi morto Belsazar, o rei dos caldeus." Então, no ano 539, Babilônia foi destruída pelos medos e persas e o rei de Babilônia, que na feita era Belsazar, morreu, ok? Então, no capítulo 5, temos a história da queda de Babilônia sob a incursão média e a incursão persa. Só que o que acontece quando nós vamos para o capítulo 7? O verso 1 diz: "E era o primeiro ano de Belsazar." Peraí, ele morreu no capítulo 5, como que no capítulo 7 estamos no primeiro ano de Belsazar? No capítulo 8, verso 1 diz: "E no terceiro ano do reinado de Belsazar." Ué, se no capítulo 5 ele morreu, como ele pode estar no seu terceiro ano de reinado no capítulo 8? É simples. O livro de Daniel não está concatenado. Ele não foi organizado de maneira cronológica. Então eu gostaria de mencionar aqui os capítulos na devida ordem cronológica para facilitar a compreensão do livro, ok? Então seria Daniel capítulo 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, a loucura de Nabucodonosor. Aí seria Daniel 7, depois Daniel 8, depois Daniel 5, depois Daniel 6, depois Daniel 9, 10, 11 e 12. Tá, eu não vou repetir, mas qualquer coisa volta o vídeo e anote. É importante vocês terem essa informação, porque os críticos das escrituras usam todas as possíveis falhas para poder atacarem o livro sagrado. Então aqui é simplesmente apresentar que o livro não foi organizado em ordem cronológica, ok? Dito isso, eu gostaria de avançar em um outro aspecto, que seria fazermos um apanhado geral do capítulo. Em Daniel 5, nós vamos encontrar símiles
importantíssimos, especialmente de Apocalipse 13, 17 e 18, ok? Então, este capítulo 5 tem uma conexão íntima com o Apocalipse 13, 17 e 18. E também alguns paralelos com o capítulo 16 de Apocalipse, tá? No capítulo 5 de Daniel, vamos perceber que existem conexões também com Apocalipse 14. Por exemplo, o que foi que anunciou a queda de Babilônia no capítulo 14 de Apocalipse? 3 mensagens angélicas. Certo, Aquiles? E aqui em Daniel 5, nós temos uma mão que, em outras palavras, escreve na parede: caiu, caiu Babilônia. Mene, mene, tekel. O que seria mene, mene, tekel? Caiu, caiu Babilônia. Ok? Então, em Apocalipse 14, temos uma linguagem mais atualizada, mais clara, mais direta, enfática ao ponto. E em Daniel 5, nós temos uma linguagem simbólica, enigmática, mas que queria, na verdade, dizer a mesma coisa: caiu, caiu Babilônia. Então temos também uma conexão íntima com o Apocalipse 14. Essas conexões vão ser salientadas no decorrer do estudo, ok? É só para você ter um geral do livro, a fim de apreciar melhor mesmo esses primeiros versículos. Agora vamos avançar aqui para o capítulo 5, versículo 1. Diz assim: o rei Belsazar deu um banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Bom, aqui nós vemos que Babilônia achava-se soberana. E eu gosto até da maneira que o profeta Isaías apresenta esse quadro de segurança, sabe? De arrogância de Babilônia, que achava-se intocável, em que se achava indestrutível. Eu gosto da maneira que Isaías apresenta esta atitude de Babilônia, de se achar indestrutível, de se achar invencível. Isaías 46, o verso 7 diz, e aqui é Babilônia dizendo: e disseste, eu serei senhora para sempre. Verso 8, eu sou e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva e nunca conhecerei a perda de filhos. Verso 10, eu sou e fora de mim não há outra. Esta era a atitude de Belsazar neste dia, em que ele reuniu todos os grandes do seu reino com o intuito de fazer o quê? Desafiar Deus. E Deus aceitou o desafio. Deus não se deixa escarnecer. Vocês se recordam lá em Daniel 3? Quando Nabucodonosor desafiou ao Deus do céu, o que aconteceu? Numa reunião, numa festa, em que o falso sistema de adoração seria reconhecido, reverenciado, acabou sendo jogado por terra e Deus aqui foi engrandecido. Aqui Belsazar acreditava ser invencível, desejava demonstrar não só para o mundo, mas para Deus que Babilônia era soberana e que o plano do seu pai Nabucodonosor, ao construir uma estátua igual em valor, demonstrando assim que Babilônia seria eterna, isto Belsazar tentou fazer com que fosse uma realidade nos seus dias. E Deus novamente aceitou o desafio. Novamente digo, Deus não se deixa escarnecer. Verso 2 diz o seguinte: havendo Belsazar provado vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que está em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes e suas mulheres e concubinas. Antes de avançar, eu gostaria só de salientar um ponto. O texto diz, no versículo 2, que Nabucodonosor, seu pai. Na verdade, Nabucodonosor não era o pai de Belsazar, ele era o avô. Nabucodonosor foi pai de Nabonido, e Nabonido assumiu o trono em 556.
Nabonido era dado à história, ele amava a arqueologia e passou a maior parte do tempo em escavações e coisas do gênero do que gerenciando Babilônia. E o que aconteceu? Ele deixou então Belsazar como seu representante em Babilônia, sendo corregente, ou seja, os dois desfrutavam de poderes iguais. Então, Belsazar, na verdade, era o neto de Nabucodonosor. Eu gostaria de mostrar um ou dois versículos só para poder sustentar esta declaração. Olhem aí comigo Isaías, capítulo 14. É importante que tudo que se fale se prove pelas Escrituras, ok? A palavra do homem não vale nada. O próprio homem é como uma flor do campo, diz a Bíblia, Isaías 40, que aquilo cresce, murcha, seca em questão de horas. Então tudo que falamos é necessário que sustentemos com as Escrituras. Muitas vezes as pessoas me mandam declarações por WhatsApp e eu vou ver e fico imaginando como que essa pessoa chegou a essa conclusão. Então é importante respaldarmos aquilo que vamos falar, ok? Olhem aí Isaías capítulo 14, versículo 22, que diz: porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos exércitos, e extirparei de Babilônia o nome, e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. O filho de Nabucodonosor e o neto, Belsazar. Extirparei, justamente está falando sobre os eventos ocorridos em Daniel 5, a queda de Babilônia. Okay? Então vamos ver um versículo mais, Jeremias 27, para sustentar a mesma coisa. Pela boca de uma ou duas testemunhas, então vamos por dois versículos. Jeremias 27, verso 6 diz: agora, diz o Senhor, eu entregarei todas as terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, que é o meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Verso 7. E todas as nações servirão a Nabucodonosor, a seu filho e ao filho de seu filho. Ou seja, Nabucodonosor, seu filho e seu neto. Nabucodonosor, Nabonido, Belsazar. Até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se apoderarão dele, referindo-se também a Daniel 5. Então esses mesmos versículos que indicavam que o neto de Nabucodonosor estaria em vigência no momento em que Babilônia fosse destruída, é justamente o que temos aqui em Daniel 5. Então não seria o filho, mas seria o neto. Dito isso, vamos avançar aqui no entendimento do versículo 2. Estes vasos haviam sido consagrados e já tinham entrado em uso no ritual do santuário judaico. Eram utensílios sagrados. Embora neste momento estivessem em um templo pagão, Belsazar tentou ir além na profanação do que foi mesmo o seu pai ou o seu avô, Nabucodonosor. Ele desejava profanar estes utensílios sagrados. E não era uma simples festa. A irmã White, descrevendo esta cena, ela disse que nesta festa existiam muitas mulheres, prostitutas, homens embriagados. Então a iniquidade e o pecado estavam sendo promovido em alta escala nessa festa. E neste cenário corrupto, neste cenário fétido, Belsazar desejava profanar os vasos do Senhor, os vasos sagrados. Verso 3, então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. O plano dele, enfim, foi executado. E realmente ele profanou os vasos do Senhor. Verso 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Verso 5. E na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal na caidura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que escrevia. Mudou-se então o seu semblante,
e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Isso se chama covardia. Enquanto esse juízo não havia sido manifesto, ele era o grande Belsazar, regente de batalhas, líder militar, líder civil, também religioso. Mas quando ele teve que tratar com Deus, mesmo este grande monarca fez fibrilar os seus joelhos. Ele não pôde conter-se diante daquele prenúncio de juízo. E lendo essa história até esse ponto aqui, e no momento em que a mão escreveu, foi justamente quando o vinho tocou o fundo do vaso, Babilônia alcançou, os pecados de Babilônia atingiram o céu. Na mesma hora a mão apareceu, escrevendo: caiu, caiu, caiu Babilônia. E em outra escala, todos nós podemos enfrentar esta mesma situação. Talvez não de maneira imediata, como foi no caso de Nabucodonosor, porque por misericórdia Deus tem retardado o seu juízo, mas o fato é que, visível ou invisível, qualquer um de nós pode alcançar esse ponto de irmos além da tolerância de Deus. Hoje muitas pessoas têm falado muito sobre a misericórdia, longanimidade e a tolerância de Deus. Mas isso é necessário vir junto com a compreensão de que o mesmo Deus que é de paz, amor, também é um Deus de justiça, é um Deus de juízo. E a Bíblia ainda diz, é um Deus de vingança, e Provérbios ainda enfatiza que quando as suas pragas começarem a cair, é o que Salomão diz, ele vai rir dos sofrimentos dos homens. Não de maneira irônica, obviamente que não. Mas o fato é que o homem, assim como Belsazar, tem brincado com a misericórdia divina. E Deus não se deixa escarnecer. Eu não sei qual é a maneira que cada um de vocês que estão nos ouvindo se relaciona com Deus, qual o grau de seriedade que vocês atribuem àquilo que devemos ser hoje, enquanto a porta da graça não se fecha. De fato não sei, mas o Senhor o sabe. Contudo, se não for uma maneira séria, se não for de maneira a estar disposto a fazer tudo o que Deus diz, viver pelo assim diz o Senhor, podem ter certeza que nós vamos ter o mesmo destino que teve o rei Belsazar. Oxalá isso não se cumpra em nós. Nesta primeira parte de Daniel 5, nesta introdução, o meu objetivo era só realmente introduzir o capítulo, apresentar algumas informações que foram apresentadas, para que o desenvolvimento todo da palestra, a partir do verso 3, permanecesse íntegro, para que não partisse o entendimento do capítulo todo no meio. Eu decidi fazer essa pequena abertura, esta pequena entrada, a fim de preservar a integridade da segunda parte, que é quando nós vamos estudar realmente início, meio e fim da queda de Babilônia literal e como isso se coaduna, como isso está relacionado com a queda de Babilônia espiritual. Espero encontrar vocês no nosso próximo encontro. Deus abençoe.